Bom, pessoas, a pedido de inscritos do canal, hoje vamos estar fazendo mais questões do nível Zumbi dos Palmares, tá? Que a questão aí são questões do oitavo e nono ano do pessoal do Ensino Fundamental 2. Vamos tentar fazer aqui a questão número 12. Se não ficar muito longo o vídeo, a gente faz a questão número 13. A questão número 12 diz o seguinte, ó. Tonho precisa organizar os números 3, 4, 5 e 6 na expressão abaixo, sendo um número em cada quadrado, de modo que o resultado seja par e o menor possível. Supondo que ele tenha acertado, qual foi o valor encontrado? Bom, aqui você tem duas formas de você resolver essa questão. Observa que, como é uma questão de múltipla escolha, você poderia testar com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra E e ver qual desses resultados seria o menor possível, tá? Mas caso você queira fazer de uma forma mais lógica, você pode pensar assim, ó. Bom, a gente tem 4 quadrados e a gente tem 4 números. Então, quer dizer que em cada um desses quadrados vai ter que ter um desses números. Isto é, sem repetir números nos quadrados, tá? Observa que eu tenho dois números pares, que eu vou riscar aqui em preto. E a gente tem dois números ímpares, tá? E agora a gente vai ter que usar da paridade. Por exemplo, quando a gente pensa em números pares ou números ímpares, a gente tem que pensar no resultado que vamos obter quando a gente soma, quando a gente subtrai ou quando a gente multiplica esses caras. Por exemplo, se você pegar um número par mais um número par, obviamente o resultado vai ser um número par. Por exemplo, se você pegar 2 e 4 dá 6. Aí 4 e 8 dá 12. Se você pegar agora um número ímpar e somar com outro número ímpar, o resultado vai ser par. Como, por exemplo, 5 mais 5, 7 mais 5, sei lá, 9 mais 3, o resultado vai ser par, tá? Agora, se você pegar um número ímpar e somar com um número par, o resultado vai ser ímpar, tá? O mesmo vale para se você pegar um número par e você subtrair de um número ímpar, o resultado também vai ser ímpar, tá? E como a gente tem um produto aqui, a gente tem que verificar a paridade do que acontece quando a gente multiplica dois números, sendo eles pares ou ímpares, tá? Então, se você tiver um número par e você multiplicar por um número par, o resultado vai ser par. Se você tiver um número ímpar e multiplicar por um número ímpar, o resultado vai ser ímpar. E se você tiver um número par e multiplicar por um número ímpar, o resultado vai ser o número par. Porque a gente tem o par aqui, tá? E no par sempre vai ter um fator 2. E sabendo disso, a gente vai analisar aqui o que pode acontecer. Bom, observe o seguinte, vamos supor que eu coloque dois números ímpares nesses quadrados aqui. Se eu colocar dois números ímpares, o resultado aqui, obviamente, vai ser um número ímpar. Só que pensa comigo, se eu tenho um ímpar, a gente viu que quando a gente pega um ímpar e soma com um par, ou a gente pega um par e subtrai de um ímpar, a gente tem um número ímpar. Então, se os dois termos do centro aqui forem ímpar, a gente vai ter um produto com resultado ímpar. E daí, quando você somar com um número par e outro número par, porque a gente tem dois números ímpares e dois pares, então se os dois ímpares estiverem aqui, então os outros dois vão ser par. Daí, quando você pegar o número ímpar que surgiu do produto desses dois caras e somar com o número par e subtrair com o número par, o resultado vai ser o número ímpar. Então, quer dizer que aqui no centro, a gente não pode ter dois números ímpares, tá? Agora, vamos pensar se a gente tem um número par e um número ímpar. Então, por exemplo, como eu quero obter o menor resultado possível, eu vou pensar no menor par possível e no menor ímpar possível, que no caso são 4 e o 3. Quando você faz 4 vezes 3, como o 4 é par, você vai ter um resultado par. Então, o produto aqui vai ser par. Só que daí, a gente sabe que se eu tirei o 4 e tirei o 3, eu vou ficar com um número par e um número ímpar, que no caso é o 6 e o número 5. Só que agora, a gente viu novamente que somando um par com ímpar, a gente vai ter um número ímpar, e subtraindo um par de um ímpar, a gente vai ter um número ímpar. Então, observa que se você pegar, por exemplo, deu 12, né? Aí, se você colocasse o 6 aqui, 6 mais 12 dá 18. Só que 18 menos 5 dá 13, que é um número ímpar. E se você colocasse o 5 aqui, você teria 12 mais 5, que dá quanto? Dá 17. E 17 menos o 6, 17 menos 6 vai dar 11, que também é um número ímpar, tá? Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte, ó. No quadrados dos centros, que vai fazer parte do nosso produto, a gente jamais pode ter dois números ímpares e jamais um número ímpar e um número par. Então, para que essa soma e esse produto e essa subtração resulte em um número par, a gente tem que usar os números pares, tá? Então, em ambos os quadrados vai ter que ter os números pares. Então, aqui vai ter o 4 e aqui vai ser o 6. Então, independe a ordem que você coloca. Se você coloca 4 ou 6 e 4. Porque a gente sabe que num produto, né, a ordem dos fatores não altera o resultado. Só que agora, muita gente pode pensar assim. Ah,
Eu sei que os dois números pares têm que ficar no centro. Então, nesses números aqui do canto, né, nos quadrados do canto, a gente pode colocar qualquer número ímpar. Não é bem assim, porque pensa, ó, esse produto aqui, ele vai resultar em 24, tá? Esse produto aí vai dar 24, então eu vou até colocar aqui. Só que agora pensa comigo, para eu obter o menor valor possível, eu tenho que somar o menor valor possível e tenho que subtrair o maior valor possível. Porque se eu usei o 4 e o 6, os números que vão ficar de fora são o 3 e o 5. Então vamos supor que a gente some o 5 e a gente subtraia o 3. Daí 24 somado com 5 dá 29 e 29 subtraído de 3 dá quanto? 29 menos 3, isso aqui está dando 26. E daí você vai lá e marca a letra D e, portanto, você errou a questão. Porque, como eu disse, para você obter o menor valor possível, a gente tem que somar o menor possível e subtrair o maior possível. Porque daí a gente tem o menor valor possível. Então, nessa casinha aqui da frente, a gente vai ter que ter, na verdade, o número 3. Então, aqui na frente fica o 3 e aqui atrás fica o 5. Então, eu estou somando o menor possível e subtraindo o maior possível. Aí agora, quando a gente fizer o 24 somado com 3, vai dar 27. E 27 menos 5, isso aí tá dando 22, tá? Que é justamente a resposta do nosso problema, o que condiz aí com a letra B, tá? Aproveitando